Boa tarde a todos. Senadores Alci, gostaria de agradecer a oportunidade de falar, gostaria de cumprimentar o senador Esperidião Amin, que chega nesse momento, o deputado Vitor Lippe, e eu queria fazer um especial agradecimento ao meu colega de mesa, Rodrigo Oraer, em nome de quem eu cumprimento também todos aqueles que me antecederam, e eu explico por que, Rodrigo, desse reconhecimento. Porque não é fácil assumir a função que se assumiu de liderar, enquanto técnico, a construção da proposta do governo, né, e tramitar e defendê-la, como está fazendo ao nosso lado. Eu também tenho o privilégio de ser o penúltimo a falar, portanto, eu consigo fazer um grande resumo de todos aqueles que me antecederam. E eu vou direto ao ponto. Também parafraseando a doutora Alana e o doutor Gessner, a reforma tributária é o avanço institucional mais importante do nosso país desde o plano real. Aguardada, discutida há 3 décadas, há mais de 30 anos, chegamos a esse ponto. E a inclusão ou exclusão da carne na cesta básica e o consequente cashback como forma de equalizar a situação é o ponto mais polêmico da reforma institucional mais importante do país nas últimas 3 décadas. Ou seja, senadores Alci, podia dizer que nós estamos participando do mais importante debate, ou pelo menos o mais polêmico, o mais acompanhado nesses meses todos. Vou direto ao ponto, então vou discutir a inclusão ou a exclusão das carnes na cesta básica e o cashback como forma de recomposição. Muito rapidamente eu trago o artigo 8º, literalmente, não para discutir os aspectos jurídicos e constitucionais dele, mas para dizer que politicamente houve uma escolha do Parlamento brasileiro, da sociedade brasileira, representada aqui pelo Congresso Nacional, quando aprovou a emenda que diz que a Cesta Básica Nacional de Alimentos deve considerar a diversidade regional cultural e a alimentação saudável e nutricionalmente adequada. É disso que nós estamos falando, é disso que a gente busca. Pois bem, o texto aprovado na Câmara, que agora em discussão aqui, o PLP 68, traz a inclusão das carnes na cesta básica, portanto, com alíquota zero. Fora a discussão de números, de metodologias econômicas, né, e de apuração dos valores, o fato é que há pelo menos 2 números na mesa. O governo calcula que a inclusão da carne na cesta básica majorou a alíquota padrão em 0,58%. A GO Consultores, do Dr. Gessner, acabou de nos colocar aí 0,28%, Paulo Rabelo um pouco menos, 0,18%, se eu não estou enganado. O fato é que o que está em discussão aqui, a proposta do governo, é que as carnes saiam da cesta básica e vão para a alíquota reduzida de 60%. É esse o ponto principal e é sobre isso que eu quero me debruçar. Como contrapartida, o cashback para devolução para os beneficiários do Bolsa Família. Aqui é um ponto importante que não foi abordado por ninguém. O artigo 112 do PLP 68, no texto aprovado pela Câmara, coloca um limite para a devolução do cashback em 20% dos tributos. Há o artigo 113 que diz que os entes federados poderão alterar esse limite de 20%. O fato é que ele está lá colocado. Portanto, o cashback não devolverá todo o imposto que incidirá sobre as carnes, se ela for para os 60%. Outro ponto importante, a situação atual, a tributação atual. PIS e COFINS é isento por uma lei federal, e os estados, na sua enorme maioria, a alíquota nominal de 7%. Todos os senhores e as senhoras sabem dos benefícios fiscais do país inteiro, o que é impossível de a gente saber exatamente qual é a alíquota efetiva da carne. Mas algo entre 0,2%, se chutarmos alto, 4%. Portanto, hoje, as carnes pagam 4% dos impostos sobre consumo, que serão extintos, os tributos, melhor dizendo. Acho que aqui é o grande ponto que eu queria mostrar a todos também, tomando o que o Gessner nos colocou. A primeira faixa de renda, e aí cada economista também chega a um número, então, portanto, eu não quero discutir as metodologias, mas sim o conceito. Quem tem renda até R$ 1.908, em média,
atendido pelo Bolsa Família, portanto, é elegível ao cashback. Todas as demais faixas de renda não são elegíveis ao cashback e pagarão a alíquota de 10,2. Aliás, eu até volto um minutinho. A alíquota, acabou não passando ali, a alíquota padrão estimada pelo governo, como já colocado, 26,5%. 40% de 26,5% vai lá dar seus 10,6% de alíquota sobre as carnes. Tá? Pois bem, então, a primeira faixa de renda receberá por cashback o reembolso de 20% desse imposto. As outras faixas de renda não receberão cashback, portanto, pagarão 10,6% de alíquota e não receberão nada. Se pegarmos as duas faixas seguintes, as em amarelo, somam 103 milhões de pessoas desassistidas pelo cashback, pagando 10,6. Lembrando que hoje pagam de 0 a 2, se quisermos 4. Outro ponto extremamente importante que não foi debatido até agora, ninguém trouxe à mesa. Qual é o custo de gestão do cashback? Quanto custa para se administrar uma máquina desse tamanho? Outro, mais importante ainda, qual é o custo de compliance desse cashback? Como se combaterão as fraudes? E aí eu vou fazer um argumento de autoridade. Eu fui secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo foi o primeiro a criar o programa de cidadania fiscal, chamado Nota Fiscal Paulista, a história do CPF na nota. Chegou-se um momento a ter sequestro de urna de papel destinada às entidades assistenciais. As pessoas roubavam a urna e pediam resgate da urna para a entidade assistencial, X% daquilo que estava dentro da urna. Isso era papel, era outra época, etc. O fato é, fraudes existem e teremos que gastar dinheiro para combater essas fraudes. Tá? Portanto, aí vem a grande, talvez o mais importante de tudo. Mesmo que recebendo de volta o cashback, a população não gastará dinheiro comprando comida, como hoje não gasta. Gastará dinheiro com bet, gastará dinheiro com bebida, gastará dinheiro com cigarro e não receberá. Uma das propostas que o governo tem colocado é que no boca do caixa ele receberá esse imposto de volta. Pois bem, primeiro que, do ponto de vista tecnológico, eu não sou especialista, me parece isso extremamente difícil de se fazer, o pagamento no caixa do supermercado já com desconto ou com recebimento do cashback. E mesmo que isso aconteça, na gôndola a carne estará majorada em 10,6%. Portanto, na escolha do produto a ser comprado, a população não escolherá a carne. Portanto, aquele dispositivo constitucional esculpido no artigo 8º não será atingido. A gente não terá uma alimentação nutricionalmente adequada, nem diversificada e nem culturalmente atendida. Eu acho que esse é o grande ponto. E agora vou por um pouquinho de economês, mas é muito rápido. Aqui são tabelas de elasticidade de preço, e aí para aqueles que não são economistas, eu explico muito rapidamente o que é elasticidade de preço. É um conceito econômico que relaciona a variação do preço da mercadoria versus o consumo. A primeira faixa ali, classe até R$ 1.908 de renda. Um aumento de 10% no preço da carne resultará numa redução de 8,76% de consumo. Pois bem, essa classe será atendida pelo cashback, ainda com essas restrições todas que eu coloquei. Mas vamos para a segunda. Os mesmos 10% de aumento significarão 8,25% de queda no consumo. Para concluir, aqui eu trago muito rapidamente também elasticidade cruzada, ou seja, na eventualidade de aumento de preço de um produto, qual é o comportamento por substituição em relação a outro. Pois bem, vamos lá. Primeiro exemplo, a carne bovina subindo 10%, ela reduz, aí aqui a diferença desse quadro para o outro é que aqui o cálculo é geral. Reduzirá 4,085% no consumo. Agora, o segundo é mais importante. Na eventualidade de termos 10% do aumento da carne de frango, teremos apenas o aumento de 1,89%.
de carne bovina. Significa dizer que, no geral, se consumirá menos carne. E mais ainda, se subir o preço da carne bovina, vai subir o preço de tudo, todas as carnes. Portanto, nem o efeito de substituição haverá. Para concluir, senadores Alci, eu quero dizer o seguinte: não há cabimento aumentarmos a tributação da carne sob pretexto de devolver pelo cashback. O cashback em si não é uma solução ruim. O que não é bom é aumentar a tributação para supostamente devolver por cashback. E aí eu concluo com uma última colocação. A salsicha é considerada um alimento ultraprocessado, Dornelas está aqui na minha frente. Ela não está nem na cesta básica, nem na redução de 60%, portanto, a salsicha pagará 26,5% de imposto e a população brasileira come salsicha porque não acessa outro tipo de carne. Concluo, obrigado pela atenção e fico à disposição.